Olá, meus queridos alunos da Escola Nacional de Segurança Pública, da disciplina de Introdução à Inteligência Artificial. Sou o professor doutor Elano Matos e vamos para a nossa videoaula. Na videoaula passada, nós vimos conceitos básicos, de inteligência artificial, falamos sobre apresentação do conhecimento, regras de inferência, sistemas especialistas, redes neurais, aprendizagem de máquina, o famoso machine learning, aprendizagem profunda, que é o deep learning, algoritmos genéticos, planejamento e otimização, IA generativa, processamento de linguagem natural, sistemas multiagentes, visão computacional, robótica e inteligência e a IA explicável, Parei exatamente aqui. Então, pessoal, esses conceitos são fundamentais até o final do nosso curso. Eu não vou mais repetir para vocês que é uma rede neural, que é uma aprendizagem de máquina, exceto se for um conteúdo de um tópico específico. Dentro da inteligência artificial, vou colocar a minha imagem aqui mais no topo. Dentro da inteligência artificial, geralmente a gente classifica a inteligência artificial em algumas categorias, alguns autores, O primeiro tipo de classificação da inteligência artificial é dividir a inteligência artificial entre IA restrita e IA geral. O que seria essa IA restrita? Também chamada de IAR. A IA restrita, também conhecida como inteligência artificial fraca, refere-se a sistemas que são projetados para realizar tarefas comparáveis a humanas, mas em campos específicos. Ou seja, é um sistema inteligente, mas voltado para campos específicos de conhecimento humano. Não possui consciência, emoções, e o aprendizado e o raciocínio é bem direcionado, bem específico. Por isso que é inteligência artificial restrita. Mas existe a inteligência artificial geral, também conhecida como inteligência artificial forte, que busca criar máquinas com capacidade de inteligência humana avançada. Aí, nesse caso, as máquinas teriam consciência, emoções e raciocínio e aprendizagem geral, não específico. Alguns autores dizem que essa IA geral não existe hoje ainda. Eu discordo em alguns pontos. Mas a IA restrita, segundo essa classificação, que aqui é da esquerda, ou também chamada de inteligência artificial fraca, é a que nós temos nos sistemas hoje em dia. E essa geral é a que teríamos no futuro. Ela, então, explica melhor o que seria, então, cada uma delas. Um exemplo, vocês vão entender. Por que há essa dicotomia filosófica, da inteligência geral e restrita, o fraca e forte? É o seguinte, imagine que a inteligência artificial fraca ou estreita, ou restrita, está presente em diversas áreas, incluindo a segurança pública. Por exemplo, nossos assistentes visual, como Siri, Alexa, Google Assistant. A IA generativa, ChatGPT, Gemini, Copilot, reconhecimento de padrões de faces, placas, som, imagens, vídeos. Sistema especialista, como o Watson e o Expert Synth, que eu já falei para vocês. Jogos, como computador jogar xadrez, jogar o Ghost. Veículos autônomos, como a Tesla. A Sofia, que é esse robô aqui, é um robô que conversa com você e tem as feições humanas. A Boston Dynamics, que produz esses robôs aqui autônomos. Aqui a Tesla, o ChatGPT, a Alexa. Segundo alguns autores, isso aqui seria inteligência artificial restrita ou fraca. Por quê? Porque elas são voltadas para campos específicos de conhecimento. Precisa discordar um pouco. Por exemplo, o veículo Tesla desse aqui não tem só processamento de linguagem natural para reconhecer o comando humano. Ele é um veículo autônomo. Ele tem sensores, ele traça rotas otimizadas, ele desvia de obstáculos, ele evita batida, ele tem controle de velocidade, ele sai do ponto A ao ponto B. São vários sistemas em várias áreas diferentes, não um específico, que faz com que o carro ande. Esse é um exemplo para mim de sistema que não é fraco nem estreito, mas os autores, vamos seguir o que a maioria dos autores falam, então vamos por aqui. Isso aí seria inteligência artificial fraca, o Tesla. A inteligência artificial geral, forte, que não existiria atualmente, segundo esses autores, que classificam inteligência artificial fraca e forte, eu prefiro outra classificação que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Mas vamos lá. Nessa inteligência artificial forte ou geral, que ainda não existe, é o exemplo do HAL 9000. Você lembra do filme 2001, Odisseia no Espaço? O HAL é um computador que controla todo o espaço na água e tem os seres humanos ali. E ele demonstra habilidade, consciência, emoções. Ele tem emoções.
você assistiu o filme, tem hora que o Hall começa a controlar a, a- o equipamento espacial, né? Começa a tomar algumas atitudes que os seres humanos discordam e tentam desligar o Hall, e ele não quer, fica com raiva, né? Faz confusão, não quer que se desligue, sente ódio, né? Tem emoções, sente amor pelo Criador. Então, seria a inteligência artificial forte, que ele sente emoções, tem consciência, né? Não queria ser desligado, que não quer desaparecer. Outro exemplo de inteligência artificial forte aí que os autores dão é aquele, não sei se você lembra, a série mais recente de Star Trek, né, que é o Guerra nas Estrelas, né? Não, Star Wars, não, Star Trek, que é o Jornada nas Estrelas, é The Next Generation, tem um personagem lá chamado Data, que é esse robô, é um robô isso aqui, com cara humana, feições humanas, e ele quer ter sentimentos, ele ri, ele chora, ele conta piada, né? Ele entende o ser humano está querendo, e ele tem até vontade de ser humano. Então, isso aí seria inteligência artificial forte. Esse aqui que integra vários sistemas e teriam emoções, né? Então, essa é a classificação. A próxima classificação, que é a que eu acho bem interessante, que é menos filosófica, menos polêmica, é dividir a inteligência artificial em sistemas simbólicos, não simbólicos, seus conexionistas evolutivos, e o híbrido. O que é isso? Que as pessoas diferentes veem o mundo de forma diferente. A maneira de raciocinar de um jeito, de repente, meu colega do lado pensa outra forma de raciocinar. Então, como tem essas formas de raciocinar diferentes, forma de pensar diferente, forma de compreender o mundo de forma diferente, então, o que é que isso nos traz? Traz que nós podemos criar sistemas inteligentes de maneiras diferentes. São os paradigmas. Paradigmas são modelos, né? O primeiro paradigma é o simbólico. O que é simbólico? Ele é baseado em regras. Lembra daquele sistema especialista que eu falei para vocês? Você modela a representação do conhecimento, cria uma máquina de inferência, que é um conjunto de regras matemáticas, né, com símbolos lógicos, e ou não, implicação e etc., com probabilidade associada. Em cima desse motor de inferência aqui, ele vai associar no conhecimento que tem aqui, vai tirar deduções, conclusões, né, a partir do conhecimento que tem aqui, mas usando essas regras. Então, os sistemas de inteligência artificial que usam esse conjunto de regras, ele são chamados sistemas simbólicos, que nada mais é do que um conjunto de processamento de símbolos. Né? Você vai processando símbolos, como letras, números, etc. Né? E a partir dali você vai criando as regras em cima daquelas letras e números e tira suas conclusões. Exemplo de sistemas que fazem isso é a prova automática de teoremas. Né? Isso já vem desde o início da computação, da inteligência artificial, um dos primeiros sistemas criados em inteligência artificial foi exatamente a prova automática de teoremas. O que é que o ser humano queria? Você tinha teoremas matemáticos, né, às vezes até complexos, e o ser humano queria provar que a máquina conseguiria resolver aqueles problemas automaticamente. Você dá o problema, ele vai lá, faz o cálculo, dá a solução para você. Só que não é um problema matemático simples, não é soma, subtração, divisão, é um problema matemático complexo, de álgebra, né? Geometria, lógica, matemática. E, pessoal, naquela época, falando no início da IA, né, 1950, década de 50, já existia provadores automáticos de teoremas, ou seja, você dá um conjunto de situações matemáticas, ele, com base nos axiomas que ele tinha, ele ia provar aquele teorema, se era verdadeiro ou falso, se ele realmente tinha sentido ou não. Isso aí existe, então, desde essa época. Eu mesmo, quando comecei a atuar em computação, como eu falei, algumas décadas atrás, eu venho bem antes da IA generativa, né, e venho acompanhando toda essa evolução. Uma das primeiras coisas que eu fiz, em termos de publicações, até uma publicação nacional, junto com outros colegas, a gente fez um provador automático de teoremas para a lógica não monotônica. É um negócio que a gente tinha feito. Você tem provador automático de teorema para a lógica clássica, né? Que é o quê? Lógica matemática proposicional, de primeira ordem. São lógicas tradicionais. Só que a lógica matemática, nem tudo é tradicional. Tem alguns axiomas matemáticos que a vida real nos prova que nós não temos que seguir. Então, a lógica não monotônica era uma lógica que, por exemplo, é, ela feria o teorema da monotonicidade. É um teorema da lógica matemática clássica, que é a lógica monotônica diz, ó, isso aqui nem tudo é verdade, que tem situações em que
esse teorema da monotonicidade não é válido na vida real. A gente tinha que criar, então, novos axiomas que provavam que não era real e depois criar teoremas e provar que estavam corretos. Isso a gente fazia na mão, só que depois a gente criou uma ferramenta usando a linguagem de programação chamada Prolog e criamos esse provador automático de teorema. Ganhamos até alguns prêmios nacionais aí, porque foi o primeiro que a gente criou, né? Isso foi logo quando eu comecei a estudar IA, umas décadas atrás, né? Depois tem também, que nada mais é do que o processamento de símbolo, né? Você tem um monte de símbolos matemáticos, a gente vai criar os axiomas lógicos, o axioma lógico vai provar, aplicando regras de lógica não monotônicas, para provar que aquilo realmente é válido ou não. Outro tipo de inteligência artificial simbólica, que é baseada em regras, nas símbolos, são sistemas especialistas, que eu já falei bastante para vocês. Tem uma base de conhecimento, tem as regras diferentes, que nada mais é do que regra do tipo se, então, se não, onde você tem probabilidade associada, de 0 a 100. Aí esse grau de incerteza gera um novo tipo de raciocínio, de cálculo. Então, você tem um especialista, ele usa essa máquina ou esse motor de inferência em cima da base de conhecimento. Que base de conhecimento? Qualquer especialista humano. Seja alguém da segurança pública, da medicina, né, da educação, das finanças. Você monta a base de conhecimento sobre um determinado assunto daquele profissional, daquela área, você joga a máquina de inferência, ela raciocina, vai dar as mesmas soluções que o ser humano daria. Isso é o sistema especialista. Um sistema que puramente simbólico. Né? Jogos, também você tem muitos jogos, principalmente jogos de tabuleiro, que também são para processamento simbólico. Agentes inteligentes, que é você automatizar tarefas com inteligência artificial, ou seja, você tem aqui, ó, tem que realizar essa tarefa aqui. Para realizar essa tarefa, você tem que sair daqui e chegar aqui. Então, o agente inteligente vai tentar realizar aquela tarefa de acordo com os modelos de técnica que ele tem, a partir dali processar aqueles símbolos e realizar aquela tarefa, automatizar aquela tarefa. Isso é um agente inteligente. Planejamento, outra área da IA simbólica, né? Que é você fazer planos, plano para qualquer coisa. Um plano de investimento, um plano de combate às invasões cibernéticas, um plano para combater o tráfico de droga, um plano para fazer uma missão, né, uma missão policial, por exemplo. Tudo é planejamento. Ele pode fazer isso de forma automática, usando inteligência artificial, sim. Você vai dando alguns parâmetros de entrada e a inteligência artificial gera aquele plano para você. Inclusive, essa aqui foi minha área de mestrado. Planejamento inteligente de tarefas. Chatbots, né? O chatbot é um sistema que envolve simbólico e também redes neurais, mas também tem símbolo, que tem um processamento de linguagem natural. Então, ele é um sistema simbólico, ou, por exemplo, o ChatGPT, você vai ver que é um sistema híbrido, porque ele tem parte simbólica e parte não simbólica. E o processamento de linguagem natural, como eu falei. Outro tipo de IA, outra classificação, que é dividida em, eu falei, IA simbólica, não simbólica e híbrida. Dentro da IA não simbólica, você tem a conexionista e a evolutiva. A conexionista, pessoal, onde estão as redes neurais, ou também chamada de redes neurais artificiais. Ela é usada para quê? Para reconhecimento de padrões, né? Texto, som, imagem, para geração e criação de conteúdo, ou seja, gerar mesmo imagem, vídeo, música, né? Detecção de objetos, você tem ali várias imagens, detectar se aquilo é um celular, é uma arma de fogo, é uma faca, é uma face de um ser humano, é um investigado, é um suspeito, né? Alguém que é procurado pela polícia, placa de carro. Então, isso é conhecimento de padrão, detecção de objeto. E também pode ter o processamento de linguagem natural, porque são um conjunto de redes neurais. A gente já viu que redes neurais, né, os neurônios, neurônios artificiais, depois a gente vai estudar isso com mais calma ainda, em profundidade, né, para entender melhor. Então, a IA conexionista, é só lembrar, a IA conexionista são conexões de neurônios, redes neurais. Então, redes neurais, ela não precisa de regra para ficar explicando, processando simples. Você faz a máquina entender, aprender, né? Treina aquela rede e ele chega às conclusões que o ser humano espera que ela conclua. Por exemplo, reconhecer uma voz, um som, uma imagem, etc. Aí você não criou uma regra para dizer que esse é o rosto do Elano, por exemplo. Ah, o olho é assim, assado. Você não foi dizendo como é que é o olho. Você foi treinando a rede neural artificial e ela aprendeu que, por exemplo, aqui é o meu rosto. Comparado com vários rostos, ela vai conseguir deduzir. Isso aí é a conexionista. Tem a evolutiva, né? Que é o nessa classificação, vou voltar aqui só para vocês lembrarem, para não perder aqui o fio da meada. Lembra que eu dividi aqui isso? Nessa classificação, aquela primeira é dividida em A forte e A fraca, né? Ou também chamada de A restrita e A geral. Nesse segundo tipo de classificação, divide a IA em três grupos. É a mesma IA, só que dividida de outra forma.
que é assimbólico, não simbólico, e híbrido. Eu estou falando da conexionista. Agora eu vou para onde? Para evolutivo. Então, na evolutivo, ou também chamado de evolucionista, né? Aqui nós temos como nosso principal exemplo de modelo, ou técnica, ou algoritmo, os algoritmos genéticos. Assim como na conexionista nós tínhamos as redes neurais como principal modelo, e aqui como na simbólica principal modelo são sistemas baseados em regras. Aqui na evolucionista, nos algoritmos genéticos, já falei para vocês, quando eu dei esse conceito para vocês também no vídeo passado, é muito utilizado para quê? Para otimização de rotas, corte de placa. Você tem uma placa, uma chapa metálica, por exemplo. Você quer cortar da melhor forma essa placa para você ter a menor quantidade de desperdício, ou seja, para a empresa ter mais lucro. Então, tem que passar um laser, então um tipo de corte da movelaria ou na madeira, né? Se for movelaria, se for uma indústria que trabalha com metal, por exemplo, de automóvel, tem que ter uma chapa metálica, tem que cortar aquela chapa para formar o carro, com a melhor forma de fazer aquele corte. Esse tipo de otimização, se envolve otimização, algo muito bom, que é muito parecido também com redes neurais, né? Só que usando outro tipo de abordagem, né? Que são aplicação de funções matemáticas, baseado, por exemplo, em mutação, comutatividade, etc. É muito boa para otimização. Então, corte de placa é excelente. Outro, design automatizado, circuito eletrônico, estruturas, materiais. Se você tem um circuito eletrônico, você quer criar um circuito eletrônico, pessoal da eletrônica. Só que você tem que botar a maior quantidade de componentes dentro daquela parte minúscula que é um chip. Como é que eu otimizo colocar essas várias instruções lógicas dentro desse chip? Qual a melhor forma de você moldar essas funções lógicas dentro daquele chip? Né? Envolve o quê? Otimização. Não deixa de ser uma otimização, esse design automatizado, né? Ou qualquer tipo de material. Desenvolvimento de fármacos, você também pode usar redes neurais, mas também pode usar algoritmos genéticos, quer desenvolver um novo medicamento. Então, com base no conjunto de princípios ativos, de produtos químicos, você quer que chegar a um determinado medicamento. Então, qual a melhor forma de combinar quimicamente esses produtos, esses princípios ativos, para chegar naquele medicamento? Você pode usar um algoritmo genético, como também pode usar a rede neural. Ah, Leandro, quer dizer então que para o mesmo tipo de problema eu posso usar mais de um modelo? Pode. Você que é um engenheiro de inteligência artificial, é um técnico especialista em inteligência artificial, você tem que descobrir qual é o melhor modelo para você usar naquele problema. Ah, Leandro, agora estou entendendo. A IA é muito mais que o chat GPT, né? É mesmo. Antes de você saber o que é que você vai utilizar, você tem que saber primeiro o que é que a IA oferece para você. Até um conjunto de ferramentas, a inteligência artificial. Então, para determinada situação, você vai usar uma ferramenta, por exemplo, um alicate, né? Se fosse uma ferramenta normal ali do dia a dia, um alicate, uma chave de fenda, né? Aqui a IA também, ela tem um algoritmo genético, tem rede neural, tem um sistema especialista, tem um agente inteligente, tem um plane, tem processamento de linguagem natural. Aí você tem um problema. Para que você vai aí? Você tem um problema e quer resolver aquele problema. Onde é que entra o primeiro profissional? É um cara que entenda muito de IA, entenda pelo menos aquele universo de ferramentas que tem a IA. Ele diz, ó, para esse problema aqui, a melhor solução eu vou utilizar, por exemplo, um algoritmo genético. Já para esse outro, que vai ter essas vantagens. Já para esse outro aqui, é melhor usar o IA simbólico, um sistema especialista, por exemplo. Já para esse outro, é melhor usar um processamento de linguagem natural. Já para esse outro, é melhor usar o quê? É melhor usar, por exemplo, uma rede neural. Ah, Elana, então você. Primeira questão que tem aí é esse engenheiro, essa pessoa que entende que cada ferramenta faz. Exatamente, é isso aí. E vocês, pessoal, vão entender isso aí, viu? Durante o decorrer esse nosso módulo, que é só introdução à inteligência artificial, vocês vão aprender as várias ferramentas que existem. Eu vou falar várias aplicações, principalmente na segurança pública, né? Mas mesmo assim, vocês vão ter ideia de vocês. Olha, eu já acho que para essa situação é melhor essa ferramenta. Porque de repente você tem mais vivência naquele caso, né? Caso real. Aí, com base naquele caso real, você já fez essa disciplina comigo, você vai dizer, ó, essa ferramenta aqui melhor é um algoritmo genético. Ou não, isso aqui o chat GPT resolve. Né? Então, esse discernimento vocês vão aprender aqui nessa disciplina. Tá?
Então, pessoal, aí na IA evolucionística, mais um exemplo, né, de inteligência, classificação da inteligência artificial, né? Só que baseado naquela teoria, né, do Charles Darwin, como eu falei também para vocês quando deu o conceito no vídeo passado, né? Só os seres mais aptos sobrevivem, né? Ou seja, só aqueles que conseguem aplicar, no caso aqui da computação, de forma melhor, as funções matemáticas para chegar ao resultado ótimo, é que vão realmente evoluir em termos algorítmicos, né? Isso aí é evolucionista. E tem, pessoal, também a inteligência artificial híbrida. O que é a inteligência artificial híbrida? É a combinação dos paradigmas anteriores. Ou seja, o simbolista, o conexionista, o evolucionista. Combinação deles, você pode ter sistema que combina várias vezes. Por exemplo, os carros autônomos, como a Tesla, os robôs, né? O chat GPT, ele inclui vários desses paradigmas num sistema só. O chat GPT, como eu falei para você, ele inclui processamento de linguagem natural, que é simbólico, é processamento de símbolo, mas também envolve redes neurais, e a parte não simbólica, e aprendizagem de máquina. Ele usa basicamente ali, ó, três grandes ferramentas para fazer chat GPT. Né? Que tipo de ler, professor? É híbrido. Por quê? Porque ele envolve mais de um paradigma. Ele envolve a IA simbólica e conexionista, e além disso, o aprendizado de máquina. Porque quando envolve mais de um paradigma, ou seja, mais de um modelo, é chamada essa IA de híbrida. Exatamente. O exemplo mais claro são os robôs, né? O robô, você tem mais de um sistema atuando nele. Ele tem que se movimentar, ele tem que ter a visão, que é para enxergar. Robôs autônomos, né? Assim como carros autônomos. Sistema de diagnóstico médico com imagem. Olha o sistema de diagnóstico médico com imagem. O sistema de diagnóstico médico com imagem, sim, primeiro, ele tem que reconhecer aquela imagem. É o primeiro momento. É basicamente uma rede neural. Reconhecimento padrão é muito bom, redes neurais. Reconheceu a imagem, só que o fato de reconhecer a imagem, ele tem que dar o diagnóstico. Aí o diagnóstico é dado com o quê? Com conhecimento médico. E quem é que captura o conhecimento médico e transforma aquilo em uma forma de raciocinar? O sistema especialista. Aí, então, primeiro atua a rede neural para reconhecer aquela imagem ali como sendo, por exemplo, um possível tipo de mal que está no organismo, sei lá, um câncer. A partir dali vem o sistema especialista o resultado, e a partir daquele resultado que a imagem detectou, seja um tumor maligno ou benigno, por exemplo, né? Aí, com base naquela imagem, né, os graus, né, daqueles tumores, ele vai dizer qual é o diagnóstico que vai ser dado, que é o que o médico faz. Então, essa integração do sistema especialista com a redes neurais, né, dá o diagnóstico médico com imagem, né, que misturou o quê? Duas áreas, simbolista e conexionista. Professor, agora eu entendi. Pois é, jogos, você pode ter jogo que reconhece padrões, ou que você usa algum tipo de rede neural, né, para aprender alguma coisa, e ao mesmo tempo ele reconhece símbolos. É um modelo híbrido. Os assistentes virtuais, porque ele reconhece a sua voz, né, ao mesmo tempo que ele reconhece o padrão de voz, como Alexa, Siri, né, o quem mais? Alexa, Siri, Google Assistente, né, aí vai. Qualquer assistente virtual desse que nós temos hoje, primeiro ele reconhecer a tua voz no teu idioma. Depois vai processar, aí é reconhecimento, redes neurais, basicamente, né? Depois vai reconhecer aquele padrão. Depois que reconhecer a tua voz, vai montar uma estrutura de linguagem ali, com base naquela estrutura de linguagem que ele reconheceu, aí já é processamento de linguagem natural, né? Símbolos, ele vai ver os comandos que ele tem, que tem a ver com aquilo que você pediu. Mais uma vez, processamento simbólico. Então, reconhecimento padrão, processamento simbólico, as assistentes virtuais. Então, modelo o quê? Híbrido, né? Que é basicamente o que você tem, por exemplo, eu já falei do chat GPT, né? É o processamento de linguagem natural. Então, esse é o modelo híbrido, envolve mais de um paradigma. Beleza, então aplicações aí, no dia a dia. Aí nós temos vários, né, pessoal? Vamos ter muitos e muitos exemplos aí. Essa parte inicial, conceitual, nós estamos encerrando nesse vídeo de hoje. E a partir dos próximos vídeos, a gente já vai ser bem mais específico com as técnicas e modelos de inteligência artificial. E no final de cada módulo, eu tento mostrar como é que é essa técnica, esse modelo, dentro da segurança pública. Como é que poderia ser aplicado isso na segurança pública. Então, a partir da aula, a gente encerra essa parte introdutória da introdução, até tudo, introdutória da introdução à inteligência artificial, da disciplina, né? Com seus conceitos, definições básicas, fundamentos básicos, e vamos para onde?
Vamos para as próximas etapas, né? Que aí é mais específico. Então, mas aqui, falando de aplicações, por que eu estou falando disso? De aplicações práticas da IA no dia a dia. Então, eu vou falar de várias aplicações no decorrer dessa disciplina, mas vou só dar uma pinceladazinha aqui, né? A IA usada aqui, por exemplo, nessa primeira imagem aqui, deixa eu colocar aqui meu apontador, né? O laser pointer aqui, ó. Isso aqui é um carro autônomo. Você sabe que tem vários carros autônomos, alguns já rodando em alguns países, viu? Você tem a Tesla, que é a grande, tá aí precursora nisso, mas você tem a Uber, tem a Google, tem a Amazon, várias delas estão colocando os carros autônomos aí para rodar, ou dentro das fábricas, ou dentro das empresas, e outras externas, como por exemplo eu falei, a Tesla, né? A Uber também. Então, veículos autônomos aí aplicada na navegação e tomada de decisão em tempo real. Aqui está o grande segredo, ó. Em tempo real. Por quê? A decisão, a visão computacional, ou seja, que as câmeras estão detectando, e os sensores, por exemplo, vem para o algoritmo, inteligência artificial, que em tempo real, ou seja, naquele momento que ele está vivenciando, recebendo aqueles dados, ele já tem que processar e tomar a decisão. Tem um carro passando aqui, o sensor está dizendo na frente do outro carro, ele tem que parar ou desviar. Ele não tem que, oh, vou pensar daqui a 2 dias para tomar a decisão. Não, pode não. A decisão tem que ser agora, de imediato. De repente pode causar um acidente. Aqui está a grande dificuldade, né, do veículo autônomo. É você tomar a decisão em tempo real, né? Diagnóstico médico, isso aqui já vem desde o início da inteligência artificial. Muita gente acha que veio de agora, né? Eu falei para vocês, os primeiros, década de 80, os primeiros sistemas especialistas, 1980, os primeiros, ó. Mas sim, até me lembro, os primeiros sistemas especialistas que eu estudei lá dos Estados Unidos sobre isso. Então, diagnóstico médico, análise de imagens médicas, previsão de condições de saúde, né? Qualquer tipo de diagnóstico, né? Análise de imagem. Só que, claro, isso vem evoluindo, né? Começou na década de 80, mas vem evoluindo, evoluindo com o Watson, aí no início dos anos 2000, 2010, mais ou menos, a IBM lançou o Watson aí poderoso, e primeira década dos 2000 aí, fez muito sucesso. Era o que se falava hoje, naquela época, era o Watson ali automatizando várias tarefas de especialistas humanos, principalmente médicos, né? Assistentes virtuais, que hoje muitos de nós, né, temos em nossas casas, os assistentes virtuais, como a Alexa, ou nosso celular, né? Nós temos, por exemplo, aqui o assistente da Google, se for um Android, se for um Apple, você tem a Siri, né? E a Alexa ali automatizando a sua casa, né? Então, você pode ter interação por voz e automação de tarefas domésticas. Dizer, Alexa, liga a luz, né? Alexa, toca a música aí para mim. Hoje eu estou com o espírito, com a vontade de ouvir músicas mais, mais lentas, ou então hoje eu estou com um sentimento tal, toco a música para esse sentimento, né? Ela vai classificando. Então, fecha a janela, liga o ar-condicionado. E se você for, quiser automatizar mais ainda, quando você entra, já faz tudo isso. Só em reconhecer o seu rosto, opa, já sei que o Erlando está entrando, já sei que ele gosta que eu ligo o ar-condicionado, ligo a TV no programa tal, já faço o café dele, já coloco o ar-condicionado, né? Já toque a música tal, você já pode automatizar na sua entrada. Reconhecer a sua face, já faz tudo. Os assistentes virtuais. Ou então, seu celular mesmo, né? Comando de voz do seu celular. Né? Ele vai lá e busca o Alexa, ou então, Alexa, não, desculpe, Siri, ou então Google Assistant, vai lá, procure alguma coisa que fale sobre o conteúdo tal. Ele vai lá, reconheceu sua voz, foi lá na internet, buscou aquele texto para aquele conteúdo e mostra. Isso é um assistente virtual, né? Fatores críticos para o sucesso da IA. O que é que nós temos assim como crítico para o sucesso da inteligência artificial? Primeiro, ele tem que ter o quê? Deixa eu tirar aqui o meu apontador laser. Já está esquecido, ó. Vou ver aqui. Pronto. Nós temos que ter o quê? Vou até passar meu rosto para o outro lado aqui, ó. Nós temos que ter dados de qualidade. Isso é importantíssimo, pessoal. Vai ter uma unidade que eu vou falar só de dados para a inteligência artificial. A IA depende de dados precisos e completos para gerar resultados confiáveis. A qualidade dos dados é essencial para o sucesso da aplicação de IA. Eu falei para vocês, não tem um conteúdo só para eu falar de dados. Você tem que processar esses dados, tem que fazer a limpeza dos dados, tratar os dados, né? Algoritmos eficazes. A escolha do algoritmo adequado para cada caso é crucial. Aquela história que eu falei, tem que ter alguém que entenda da IA como um todo, e vocês vão ter uma boa visão disso no final dessa disciplina, para saber
mas eu aprendi com o professor Elano que, para essa situação, o melhor tipo de modelo ou técnica de IA para ser utilizada é tal. Então, para isso aqui, você tem vários algoritmos usando essa técnica. Ah, professor, então é necessário escolher algoritmos robustos e com alta precisão. Perfeito, isso vocês vão aprender. Pelo menos ali o nível aceitável, né, de escolha. Integração com o sistema existente, outro fator crítico de sucesso da IA. Integração da IA com sistemas de informação que já existem, por exemplo, das forças de segurança pública. Quando você chega para implantar, no meu caso, cheguei na Superintendência Estratégica de Segurança Pública, como falei para vocês. Né? Eu era superintendente, mas eu tratava tanto a estratégia como um todo, mas eu entendo de inteligência artificial. Então, eu criei vários sistemas inteligentes, vocês vão ver da coisa assim, foram vários, foi um nem dois, não, foram vários sistemas que eu criei durante o pouco tempo que eu estive na superintendência, que eu integrava os dados que já existiam na segurança pública para gerar sistemas para que o tomador de decisão, o ser humano, tomasse a melhor decisão. Por exemplo, fazer um patrulhamento, né? Decidir aonde colocar o efetivo dele, qual o melhor horário para fazer uma determinada operação, isso tudo com dados precisos, e buscar no sistema de forma inteligente. Vou falar disso mais na frente. Então, você tem que lembrar que o dado, a, a importância crítica para o sucesso de AI é você, quando for entregar, fazer uma integração, ou seja, junção, com sistemas com dados, por exemplo, e sistemas antigos que já existem, você tem que fazer essa orquestração, essa arquitetura, né, para poder o sistema de IA funcionar direitinho. Outro fator crítico. Ética e transparência. Você o tempo todo está dando uma pincelada nisso, porque o uso da IA no combate, no nosso caso aqui de crime, né, deve ser feito de forma ética e transparente, garantida a proteção dos direitos humanos e a privacidade do cidadão. Nós temos aí leis, né, terem que ser cumpridas. Por exemplo, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né, dados pessoais. Você tem o Marco Civil da Internet. Você tem a nossa Constituição, que é o nosso maior ordenamento jurídico, que tem que seguir tudo que está ali naquele regulamento jurídico. Né? A IA não pode transgredir, não. Certo? Então, então, nós temos algumas limitações da IA também, né? Segurança, a IA pode ser vulnerável a ataques cibernéticos, manipulação por criminosos? Pode. Não, o sistema como qualquer. A inteligência artificial pode ser invadida, né? O sistema é um computador, junto com o software. Então, um invasor, um hacker pode invadir o software, né, e ali alterar alguma coisa. Privacidade. O uso da IA levanta questões éticas sobre privacidade de dados e vigilância, né? Até que ponto você pode fazer uma vigilância em cima de uma pessoa, né? Seja de imagem ou de rede social, por exemplo, né? Até que ponto pode ser investigado? A polícia pode investigar. Isso é uma questão interessante. Viés. Os algoritmos de IA podem perpetuar viés existentes. Que é viés? Preconceitos. Como assim, professor? Quem cria o programa, quem é? Normalmente é um ser humano. Ele pode ter ali um preconceito, de repente, que ele nem saiba. Ou seja, colocar algo, quando eu falo preconceito, não é nem de raça, cor, tipo de cor, isso não tem nada a ver com isso. Preconceito no sentido de criar um erro e propagar esse erro. Né? Isso pode impactar na justiça e equidade. A legalidade ética é fundamental que o uso da IA siga, obviamente, as regras legais e preceitos éticos. Então, o futuro que nós temos aí, para a gente encerrar. Em relação à IA generativa, criação de conteúdo original, com texto e imagem, né? Espera que seja cada vez mais, se gerar novos conteúdos. E a federada, olha, pessoas, essa IA federada, eu nunca ouvi falar, que é o aprendizado distribuído, preservando a privacidade do dado, ou seja, dados vindo de vários locais. Ou seja, o sistema de IA agora não vai aprender só de um sistema de uma empresa, por exemplo, ele vai aprender de acordo com o sistema de várias empresas ou até de vários países. Ou seja, de várias federações, por isso que a IA é federada. Dados estão espalhados, federados. Por exemplo, em várias nuvens. Né? Ah, professor, isso é o da IA federada. A IA explicável, que eu já falei para vocês, é um sistema que pode justificar suas decisões de forma compreensível, muito parecido com o sistema especialista, é um sistema especialista um pouco mais evoluído, né? E a IA quântica, isso aqui é algo novo, está ainda no campo aí do desenvolvimento. Talvez seja a próxima onda, né? A integração da IA com a computação quântica para problemas mais complexos. Né? O computador quântico está aí muito na área acadêmica ainda. Então, para entrar na área comercial, o computador quântico é uma nova filosofia de processamento de dados e imagens, aí vai ser outra revolução. E está perto, viu? Desse computador quântico chegar. Aqui é mais um filmezinho que vamos recomendar para vocês vejam, tá? Esses digitais, muito interessante também, que ele fala da IA geral e a IA restrita. Beleza? Meus amigos,
Mais uma vez, esse aqui é o meu contato. Quem quiser me contactar na rede, mesmo depois da disciplina ter acabado, esse é o meu contato. Então, para finalizar, eu muito obrigado, agradeço a vocês aí o tempo, né? Estar aqui conosco e vamos até o próximo conteúdo. Eu digo meu muito obrigado e até a próxima.